Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A vice-presidente da bancada socialista, Luísa Salgueiro, defende que a aplicação das 35 horas na função pública seja negociada setor a setor para evitar a ruptura no funcionamento dos serviços. Luísa Salgueiro adiantou que na sexta-feira o PS votará a favor dos diplomas do PCP e do PEV na generalidade sobre reposição das 35 horas de trabalho semanal na função pública. Os projetos do PS e do BE sobre idêntica matéria, como ainda não têm um mês de apreciação pública, irão baixar diretamente à discussão na especialidade sem votação na generalidade. No entanto, a entrada em vigor da redução da semana de trabalho, a 1 de julho, é data indicativa e não vinculativa, diz então a deputada Luísa Salgueiro. Este é um dos temas também que falaremos com Albino Almeida, nosso comentador de hoje. Albino, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Este é então também um dos temas que iremos abordar hoje no nosso comentário. Para já falamos da redução do IVA na restauração. Bom, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Eu quero acreditar que esta redução do IVA na restauração vai ter mais reflexos no emprego, propriamente, na capacidade das empresas gerarem novo emprego, mais do que propriamente assistirmos a uma descida dos preços, porque bem me recordo, e todos os que nos estarão a ver e a ouvir certamente também, de que quando o IVA subiu de 13% para 23%, não houve um reflexo direto no preço da alimentação, até porque na altura as pessoas já indiciavam, as famílias já indiciavam os efeitos da crise e, portanto, com toda aquela parafernália de anúncios que todos os dias nos atordoavam a cabeça de reduções, de cortes, de taxas sobre taxas, e, portanto, eu creio que não assistiremos a uma baixa dos preços, mas assistiremos sim a um melhor respirar das empresas de alimentação e, provavelmente, à recuperação dos 90 e tal mil postos de trabalho, ou pelo menos uma parte substancial deles, que se perderam nessa altura. E será, isso de facto, também a medida mais no imediato? E é mais por aí, porque nós, como sabe, temos vindo a assistir a um crescimento do turismo sustentado do turismo, nomeadamente aqui no Norte, tem sido uma referência e, portanto, eu acredito que a estabilidade dos preços, eventualmente aqui e ali uma baixa de preços, mas que eu não creio que seja generalizada, ou seja, não, tal como não se refletirão os 10% de aumento, também não se refletirão, na minha opinião, os 10% de redução, até porque entretanto passaram 4 anos e apesar das inflações terem sido relativamente baixas, em anos houve que até foram negativas, a verdade é que as empresas foram acomodando essas taxas, foram tendo dificuldades, algumas fecharam e despediram pessoas, eu espero portanto que aquelas que existem se tornem mais fortes e portanto também venham elas próprias a contribuir para a recuperação do mercado de emprego, que é muito importante para o país e que naturalmente é também, como é sabido, uma das estratégias do Governo é animar a economia para justamente recuperar os empregos. Isto será de facto também, digamos assim, um motor para a economia Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso eu acredito que seja, porque é sabido que nós hoje temos ofertas para quem almoça fora de casa, temos ofertas a preços verdadeiramente interessantes. O problema estava em que as pessoas tinham sofrido tais cortes e reduções que tornou-se familiar a marmita dos anos 50, não é? Hoje muitos estudantes, muitas pessoas que trabalham, levam de casa a dita marmita, que hoje pode não ser uma marmita, pode ser, passa a publicidade, um tupperware, mas não deixa de ser um inequívoco sinal dos tempos que atravessamos e, portanto, onde antigamente se ia a um café ou a um bar e se fazia uma refeição ligeira com a sopa, o prato de comida propriamente dito, uma bebida e o café, aqui, por exemplo, nestas ofertas integradas, nós assistimos hoje a preços verdadeiramente convidativos, já enquanto o IVA é 23%, porque é bom não esquecer que este reflexo da descida do IVA só se fará sentir a partir do momento em que esteja aprovado o Orçamento de Estado, que eu admito possa acontecer em abril. As famílias aqui também terão certamente um papel essencial. Tem seguramente, porque eu tenho dito aqui e noutros locais, mas aqui em especial, que a economia não tem nada de sagrado, são pessoas a decidir. E, portanto, quando as pessoas sentem que têm alguma melhoria do seu rendimento, também mudam os seus hábitos de vida, no sentido de uma maior comodidade. Toda a gente percebe que uma dona de casa que tenha 2 filhos na universidade, ela própria a trabalhar e que tivesse que preparar de manhã as marmitas, por assim dizer, como se tornou prática em muita gente, especialmente aquilo que eu chamo a classe média envergonhada,
e que procura, debaixo das suas telhas, gerir a vida da melhor maneira possível para que no exterior não se deem grandes sinais das dificuldades que as famílias estão a passar, de facto tinha que investir uma hora e meia antes propriamente de sair de casa, tinha que investir, porque está à noite preparando as refeições para o outro dia. Portanto, eu acho que isto, certamente, as decisões das pessoas são sempre racionais e, portanto, a economia são pessoas a tomar decisões todos os dias. Se eu me levanto e vou ao café, é uma decisão que tem consequências na economia local. Se eu tomo o café em casa, não tem, obviamente, as mesmas consequências e, portanto, a economia são pessoas a decidir. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a baixa dos preços do IVA da restauração vai permitir às empresas fortalecerem-se e, provavelmente, onde precisariam de 6 pessoas e tinham reduzido para 4, voltarão certamente a contratar as 6 pessoas, as 2 pessoas que, entretanto, dispensaram. É nisso que acreditamos todos. São medidas que iniciam o ano de 2016 e que são também um desafio. Sim, são um desafio porque é a primeira vez que um governo faz ao contrário daquilo que mandam os manuais. Isso é muito interessante, ou seja, normalmente os manuais dizem para se fazer as maldades todas no início dos mandatos, quando há o chamado Estado de Graça. O Governo assumiu cumprir o seu programa, tal qual o tem, e, portanto, eu acredito que criará as condições para a todo o tempo ter os portugueses motivados para prosseguir caminhos em que a gente saiba qual é o princípio, o meio e o fim, porque mesmo em relação à questão da sobretaxa, como agora se percebeu, o Governo anterior tinha dito que a sobretaxa só vigorava enquanto a Troika estivesse cá, e há alguns cortes também. A verdade é que a Troika foi embora em 2014, caminho há 2 anos, fará em maio, e tenho a certeza absoluta que se o anterior governo continuasse em funções, nós eventualmente até já estaríamos a ser confrontados com o plano de corte de 600 milhões nas pensões, o que significa que verdadeiramente estamos num tempo diferente, que não significa, como eu já disse aqui várias vezes, que deixamos a austeridade como método, porque onde eu posso também, gastar, digamos, exato, onde eu posso gastar 60 não devo gastar 80, como é óbvio, portanto a austeridade como método faz sentido, o que não faz é como fim. Isso não faz sentido porque desanima a tirar a esperança às pessoas e ninguém se levanta motivado para o dia que aí vem, sem esperança de que o dia de hoje é melhor do que o de ontem e o de amanhã será melhor do que o de hoje. E, portanto, o que essas políticas têm quando a austeridade é o fim em si mesmo é matar a esperança, é matar o desejo, inclusivamente, de progredir e de viver, porque é sempre muito negativo, é sempre muito escasso toda a vida que se tem. Este é também um mês de desafios para o Governo? Este é um mês de desafios para o Governo. Eu creio que o Governo conseguiu fechar os tetos da despesa pública, portanto, de alguma maneira terá assegurado, já mesmo junto dos partidos que formam a coligação, terá já assegurado, digamos, os meios com que irá dotar os ministérios para prosseguir as suas políticas. E é como eu digo, perante a estabilização da despesa, o que quero acreditar que vai acontecer é uma gestão parcimoniosa dos dinheiros públicos, o que implica, como eu disse há pedaço, que todos os ministérios, todos os ministros, todas as entidades façam um esforço acrescido para perceber se em cada momento estão a gastar o mínimo para obter os serviços de que necessitam e que precisam dispensar aos portugueses. Muito bem. Falamos agora, como também abrimos este bloco informativo, falamos acerca das 35 horas, como o Governo disse, que admite negociar setor a setor. Exato. A interferência das 35 horas em cada setor, nomeadamente na educação. Bom, eu tenho que dizer o seguinte, na educação, e eu penso que esta ideia de julho faz sentido para a educação. Porquê? Porque, como eu disse, há uma estabilização da dotação orçamental. E nós sabemos que todos os anos há necessidades das escolas, que são providas das mais variadas formas. Ora, há uma despesa pública, como por exemplo auxiliares da ação educativa, que pode ser repartida entre o Governo Central e as câmaras. Eu não quero aqui parecer o Dr. Marques Mendes, mas estou em condições de lhe dizer, de lhe anunciar, que o Governo prepara um conjunto de contratos interadministrativos, à semelhança do que as câmaras fazem conjuntas de freguesia. O Governo fará entre o Ministério da Educação e as câmaras municipais contratos interadministrativos que visam com que o Governo transfira para as autarquias todo o dinheiro que tem para as várias rúbricas e as autarquias complementem com os seus próprios meios esse caminho. É o caso de Gaia, por exemplo, onde aguardamos que o Ministério das Finanças nos permita a contratação de 60 pessoas para as escolas de Gaia, que permitiriam estabilizar o quadro das escolas, e onde já estamos a contar com as 35 horas, porque é óbvio
que menos 1 hora por dia num trabalhador tem consequências depois na organização dos serviços da escola. Nomeadamente na educação. Não exatamente nos professores, mas nos serviços que estão a montante e a jusante das escolas, como são os auxiliares de ação educativa e todos os outros técnicos que trabalham em educação, e nomeadamente nas atividades de enriquecimento curricular. E, portanto, eu creio que terá que ser mesmo visto setor a setor, tal como aconteceu, por exemplo, Gaia assinou, quando chegamos ao poder em Gaia, assinamos que os sindicatos todos da função pública, todos os serviços públicos envolvidos no universo camarário, o acordo das 35 horas, e depois foi-nos comunicado pelo Secretário de Estado que, sem despacho do Secretário de Estado, não podemos fazer. E, portanto, era o Presidente da Câmara que incorria em desobediência e com todas as penalidades, incluindo perda de mandato, que lhe estão associadas. E, portanto, tivemos que recuar para as 40 horas. Depois, para pôr as 35 horas, de facto, teve que se esperar, porque quisemos fazê-lo em todo o Conselho, tivemos que esperar, por exemplo, que as juntas de freguesia se reorganizassem, são 15, e entre uniões e juntas de freguesia são 15, que reorganizassem os seus serviços para em Gaia, no dia 1 de dezembro, como aconteceu, estivéssemos todos a trabalhar 35 horas por dia nos serviços camarários. E, portanto, isto implica, de facto, uma negociação caso a caso, onde há avisado o Governo, e, aliás, quero aqui saudar, quer as declarações do deputado e líder do PCP, Jerónimo de Sousa, quer da senhora deputada Rita Rato, que de resto é responsável pela educação no âmbito do grupo parlamentar do PCP, que hoje mesmo, em declarações à Assembleia da República, dizer que mais importante do que o momento em que vai começar é que comece. E, portanto, isto significa um grande realismo e uma grande capacidade de perceber que, se isto começasse às 35 horas com prejuízo dos serviços públicos, certamente estaríamos aqui a incumprir de alguma forma os direitos de todos, que são os direitos dos trabalhadores a trabalhar 35 horas, que é o que lhes é devido, mas também os direitos dos cidadãos a terem resposta nos serviços públicos. E, portanto, não pode aqui haver direitos que se cumprem às segundas, quartas e sextas e outros às terças, quintas e sábados, como têm que ser cumpridos no mesmo dia. O direito à redução, ou o direito às 35 horas de trabalho, tem que ser compaginado com o direito aos serviços públicos, anda bem. A senhora deputada Rita Rato e o senhor deputado Jerónimo de Sousa, e penso que os outros, quando percebem qual é o ponto do Governo, que é preparar os serviços para que a administração pública não deixe de responder aos desafios que tem pela frente, cumprindo os direitos dos trabalhadores. Voltando um pouco atrás, há pouco referiu que o Governo estava a preparar-se para assinar um acordo com as autarquias. Sim. Esta colaboração, o que é que pretende? Pretende, de facto, que a educação esteja mais centrada nas autarquias, que as autarquias detetem as necessidades das escolas que lhes são agregadas? Tal como acontece entre uma Câmara Municipal e uma Junta de Freguesia, a noção de que, gerido localmente, a gestão local, a gestão de proximidade, é muito melhor do que a gestão à distância. O que o Ministério vai fazer não é propriamente transferir do Ministério da Educação para as câmaras, vai acertar com as câmaras aquilo que são tarefas que o Ministério da Educação faz, que as escolas não fazem, porque seria errado passar do Ministério coisas das escolas para as autarquias, não. O que o Ministério vai fazer é aquilo que o próprio Ministério faz, nomeadamente a gestão de pessoal da ação educativa, para as autarquias. A manutenção dos edifícios e questões que têm que ver com o âmago da questão autárquica. Um dos grandes erros que se pode apontar à parte escolar foi não ter envolvido os autarcas nas obras que fez em todo o país. Eu já o disse aqui e volto a dizer, é muito importante que as autarquias que estão no terreno pudessem ter uma palavra sobre o tipo de construção, sobre todo o tipo digamos, de equipamentos que foram colocados nas escolas, uma vez que depois é preciso assegurar a manutenção. E uma parte assegurava já a parte escolar contratualmente, mas depois no dia-a-dia, as licenças, as obras e tudo isso mexe com a autarquia. Faz, portanto, todo o sentido que tudo o que são tarefas que o Ministério da Educação, das suas tarefas próprias, possa, de forma negociada, partilhar com as autarquias, é o que faz sentido. Essa partilha de serviços e também partilha de responsabilidades é de facto o que faz sentido. E é nesse sentido que se chamam contratos interadministrativos. Não são contratos de autonomia. Reparem que a diferença é esta. De alguma maneira, os contratos do anterior governo passavam uma imagem de desresponsabilização pelo Ministério. E estes são contratos interadministrativos. Significa, portanto, que há uma partilha de responsabilidades administrativas com a respectiva mochila financeira. É assim que normalmente acontece. Gaia já está a fazer assim e, portanto, entre o dinheiro que recebemos do Ministério da Educação para as várias rúbricas e o nosso próprio dinheiro, nas atividades dos alunos, por exemplo, a Câmara acrescenta 1 milhão de euros às verbas que recebe do Ministério da Educação. Dos nossos próprios impostos, ou seja, os gaienses estão a contribuir com 1 milhão de euros para melhorar a educação, digamos, complementando aquilo que o Ministério já dá à autarquia ou às escolas, é um complemento. E isto pode ser gerido de maneira intencional e muito mais profícua através dos contratos interadministrativos.
Vai facilitar também o com arranque dos certeza. anos letivos. Ou seja, era aquilo que, na agenda para a década, o atual Primeiro-Ministro definia como a pedra angular das políticas públicas, que é a descentralização da decisão. Para eu descentralizar a decisão, tem que mandar a mochila financeira, porque senão quem decide não pode fazer nada. Se quem decide não tem controlo sobre os meios financeiros, não consegue decidir. Portanto, os contratos interadministrativos têm que ver com a descentralização das decisões, não é? E que, portanto, implicam a celebração desses acordos, caso a caso também, como foi para as 35 horas, ou seja, há autarquias que vão poder fazer mais, outras que vão poder fazer menos, em função, por exemplo, do tipo de impostos que conseguem arrecadar e das verbas disponíveis que têm para fazer face à despesa. De facto, esta negociação de setor a setor também irá demorar o seu tempo, Albino Almeida. Pois, mas diz o povo, e com razão, que as cadelas apressadas parem os filhos cegos, não é? Dão à luz filhos cegos. Daí também haver este prazo até 1 de julho para entrar em vigor? Sim, daí também. Eu penso que não vai ser preciso tanto, porque a partir de agora os serviços também e os próprios interessados, são os trabalhadores dos serviços, irão encontrar soluções para organizarem os serviços a contar com as 35 horas. Isso também é uma boa forma, ou seja, quando as pessoas lutam por um direito, quando as pessoas lutam e sabem que vão atingir um direito, estão muito mais motivadas para colaborar na solução do problema do que propriamente ficarem na retranca. Isso é também uma das grandes marcas deste governo, que começa bem, portanto, dá uma esperança às pessoas de melhoria de vida, o que também as motiva para encontrarem as soluções adequadas. Eu acho que é isso que vai acontecer, portanto, não iremos precisar de ir até julho, salvo nas escolas, porque o ano letivo termina em junho e será difícil aumentar a despesa num quadro em que era preciso pelo menos estabilizá-la para conseguirmos atingir os objetivos de nos mantermos fora. Será uma reestruturação que terá que ser feita certo. Aliás, uma estruturação inteligente, porque ainda anteontem o Governo fez saber que não pagará os 10 mil milhões de euros que estava comprometido a pagar da dívida do país, não é? Vai dividir 30%, portanto irá pagar 3 mil milhões, no ano a seguir 3 mil milhões e no outro ano 3 mil milhões. Tranquilamente, sem barulho, sem confusão, o que o Governo fez foi renegociar a dívida. E isto é sintoma de um Governo tranquilo, sereno, que sabe o que está a fazer. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de cultura, antes de passarmos para o nosso último tema, falamos da Livraria Lelo, que celebra 110 anos. O que é que a Livraria Lelo já deu aos portuenses? Bom, em primeiro... Ou ainda tem para dar, ou dá aos portuenses? Em primeiro lugar, deu 110 anos, que é sempre uma idade bonita para uma empresa. Não haverá muitas empresas a durar este tempo. Depois, é ela própria uma referência da cultura, por um lado, mas também da arquitetura e de um determinado tipo de livraria. Inaugurou o ano passado um modelo porque haveria ali uma grande afluência de visitas, dada a beleza das próprias instalações, a originalidade da própria livraria, a qualidade, digamos, da própria instituição, levava a que muita gente visitasse a papelaria Lelo, fazendo o normal desgaste de uma papelaria que é invadida por muitas pessoas que provavelmente nem irão logo à procura dos livros, mas à procura de documentarem e da beleza da própria papelaria. E, portanto, inauguraram, suponho eu, com 2 euros, cada pessoa que entra na Lelo tem que pagar 2 euros. Pois bem, ao contrário do que seria expectável, o número de visitantes aumentou, com a vantagem de que quem comprar um livro vê de ser ressarcidos esse dinheiro que naturalmente deu pela entrada. Portanto, a opção entre ser turista de passagem e ser cliente é também uma forma inteligente de aumentar o número de clientes, uma vez que, naturalmente, toda a gente preferirá levar qualquer coisa da Livraria Lelo, normalmente um livro, enfim, o que entender, e com isso recupera o seu bilhete de entrada, o que não deixa de ser uma forma também inteligente de fidelizar clientes e também, de alguma forma, para aqueles que visitam, contribuírem para a manutenção daquele espaço que é tão bonito e seguramente dispendioso. É também um dos ex-libris da cidade do Porto. É, seguramente. E já pôs também o Porto nas bocas do mundo. Por isso mesmo, primeiro porque está perto ali de um ex-libris da cidade, que é a Torre dos Clérigos, não é? Depois porque, de alguma maneira, eu recordo que ali esteve um centro comercial implantado que morreu, mas a Lelo manteve-se viva, faz 110 anos, uma bonita idade. Daqui um abraço à família que está à frente daquela livraria também há uns anos e portanto, um abraço dos gaienses, que serão seguramente muitos os habitantes de Gaia que se deslocam à Lelo para fazer as suas compras ou para admirar a beleza daquela instituição.
Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do nosso último tema, analisamos o último discurso de Barack Obama. Bom, é sabido que eu tenho uma grande admiração pela figura de Barack Obama, pelo seu percurso, pela sua indómita vontade de mudar as coisas, e já podemos fazer um balanço do percurso de Obama. O mais relevante é seguramente o Obamacare. Todos nós sabemos que o Bill Clinton não conseguiu aplicar o mesmo sistema de saúde, como a administração desastrada, a administração Bush, complicou a vida dos americanos porque transformou um superávit num déficit brutal que Obama herdou na economia americana. E, portanto, tal como estamos a fazer em Gaia, e, portanto, de alguma forma, essa é a inspiração que eu acho hoje deve estar do lado dos sociais-democratas ou das pessoas ditas de esquerda, é compaginar um bom funcionamento da economia e das finanças com preocupações sociais. Ora, justamente o que Obama fez foi tornar os Estados Unidos, neste momento, inequivocamente, a economia mais forte do mundo. Veja-se que a China está a atravessar uma crise cujos contornos não se conhecem. Os países que dependiam do petróleo, estão, neste momento, numa crise absolutamente assustadora, na medida em que o preço do petróleo caiu 5 vezes, ou seja, nós temos hoje petróleo à volta dos $30, quando ele já esteve a 120, e, portanto, isto significa uma queda brutal do preço do petróleo. E, portanto, também muita responsabilidade de Al Gore, de outro democrata, que foi chamando a atenção para que a natureza é implacável. Aliás, o Papa diz, Deus perdoa sempre, a natureza nunca. Curiosamente, é interessante que seja o Papa Francisco a dizê-lo. A natureza é implacável. E, portanto, Al Gore veio chamar a atenção para a necessidade de um país como os Estados Unidos poderem explorar as energias ditas limpas, não é? E isso está a acontecer. Aliás, no discurso à nação, o Presidente Obama recomendou que acelerassem exatamente a transferência dos meios de energia, de criação de energia, de produção de energia, para que a economia americana fosse mais sustentável. E desse ponto de vista, eu acho que a parte final do discurso de Obama diz tudo sobre o discurso de Obama. Quando ele, que vai deixar a presidência este ano, consegue dizer aos americanos que confia neles, confia no que esteve a fazer e confia que nos próximos 5, 10 anos continuará a encontrar os americanos na sua idiosincrasia. Ele citou os presos, citou os militares, citou os pobres, citou os cientistas, citou todos os americanos, digamos, o tecido social americano, para lhes dizer que acreditava nele e por isso estava confiante. Eu acho que no dia em que os políticos tiverem só notícias más para nos dar, como nós tivemos os últimos 4 anos, incumprem aquilo para o qual existe a política. Ninguém estará sensível a envolver-se na política se não tiver aquela ideia de que só se sai de casa para tratar da política, para nos envolvermos na vida cívica, com a esperança de transformarmos o mundo num mundo melhor. Sem essa esperança, que incumbe aos líderes incentivar, aumentar, potenciar, não é possível, de facto, chamar-se alguém um político. Portanto, eu acho que Obama é um dos maiores políticos da sua geração, seguramente, se não o maior, e tem este desígnio. Nunca perdeu de vista que a política é feita do povo, pelo povo e para o povo. E se retirarmos a esperança aos povos, não há mais nada que se lhes possa retirar, porque tudo a partir daí é uma apagada e vil tristeza. Qual é o legado que Barack Obama deixa ao mundo? Um legado de uma economia forte, que é sempre importante para o mundo, como já se percebeu. Um legado que é possível manter uma economia forte e mudar o paradigma energético, não é coisa pouca. No mundo que, como vemos até em Portugal, cada vez que a natureza mostra o seu cansaço com as maldades de que é vítima, nós sabemos o quanto se sofre quando a natureza se descomanda e, portanto, deixem-nos esse legado de que é possível manter uma economia pujante e, ao mesmo tempo, cuidar da sustentabilidade do planeta, portanto, fazendo aquilo que o Papa nos convoca a fazer na última encíclica, não é? Que é justamente nesse sentido que vai, chamando-nos a atenção para a ecologia da vida, para o equilíbrio que temos que ter na vida, não é? E deixa-nos também um legado, apesar de tudo, de uma nova forma de defender um novo conceito de segurança. A introdução dos drones e, digamos, da tentativa de fazer, de causar, de que a defesa nacional e internacional
seja muito virada para aqueles que efetivamente a desestabilizam e não para guerras maciças, tropas no chão, a causar devastações imensas, violações e toda a parafernália de problemas que sabemos que estão ligados àquilo que eram as conquistas com soldados no chão. Eu acho que Clinton também aqui nos deixa esta marca. A pena foi que não conseguisse erradicar Guantánamo. É um processo em marcha, eu espero que não tenha, que se Hillary Clinton ganhar lhe dê uma grande projeção. Faz falta ao mundo acabar com estes campos. De resto, dizer-lhe que um dos homens mais brilhantes da nossa geração, Michio Kaku, que é um pensador, um filósofo, um físico, um cientista, foi um japonês, filho de japoneses que estavam presos justamente num campo de concentração, daqueles japoneses que foram levados para os Estados Unidos depois de Iwo Jima, aquelas coisas todas que nós conhecemos do cinema e da literatura, aqueles dramas, aquelas guerras imensas que foram feitas no Pacífico, depois de Pearl Harbor, e foram feitos presos, muitos japoneses foram presos e levados para os Estados Unidos, de acordo com o grau de importância que tinham no momento em que foram detidos. Bom, pois bem, Michio Kaku é hoje um cidadão americano, descendente de japoneses que estavam presos justamente na América, e portanto isto também significa que a América tem aqui uma capacidade de transformar coisas menos boas em coisas civilizadas, e eu acho que isso é uma marca que Obama deixa também ao mundo, até pelas razões que eu disse antes, que é a questão de ser possível compaginar crescimento económico com questões sociais e da saúde e também com a sustentabilidade do planeta. Uma última pergunta, Albino Almeida, quem está em condições de substituir Barack Obama? Eu espero que os americanos maioritariamente escolham aquela que é seguramente a candidatura de continuidade deste trabalho, de aprofundamento deste trabalho. Tem uma experiência muito grande como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros americano, a secretária de Estado, ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que eu espero até também, porque também seria mais uma inovação, depois de um presidente negro, de facto termos a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, é seguramente, porque as mulheres têm mais este sentido de humanismo, de defesa e de preocupação com a vida, estou convencido que seria a melhor escolha que os americanos poderiam fazer. E quando somos confrontados com a possibilidade do adversário dela se chamar Donald Trump, que é um verdadeiro susto, não é? Eu até me permitiria, se estamos no meio de comunicação social, eu quero ser educado, mas acho que nunca um nome como o de Donald Trump esteve tão associado a uma ideia que nós temos aqui em Portugal, de uma palavra que também é parecida com Trump, mas que nos lembra uma coisa que não tem nada a ver com limpeza, ordenação, civilização e urbanismo. Por isso, espero que os americanos tenham este feeling quando forem votar e não votem no Sr. Trump, que aparentemente será o rival da senhora Hillary Clinton nas eleições de novembro próximo. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então com este tema. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do fim da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 10 graus e a máxima de 16. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 17. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.